Final de Homens Deuses. A nata reprodutora pertencia à SS de Himmler. Ele recrutava apenas os mais fortes, os mais bem condicionados e o que considerava ser o jovem mais bonito. Alto, loiro, de olhos azuis. Esses futuros guerreiros tinham de ser bem educados e de famílias de linhagem ariana pura. Os SS eram, em geral, altos, guerreiros, bem constituídos. Himmler, na verdade, criou um decreto em que determinava que os SS tinham de ter 1,75 m de altura. Himmler tinha 1,75 m de altura. Além do tamanho, tinham de ser de puro sangue. Quanto aos oficiais, estes tinham de comprovar a descendência germânica pura, sem mistura, desde 1750. Os membros da SS de Himmler, certa ocasião constituída de 3 milhões, foram encorajados a gerar o maior número possível de filhos, independente do seu estado civil. A SS, ele lhes disse, tinha um sagrado dever com sua nação e com seu Führer, o de gerar saudáveis bebês arianos. Uma das ideias de Himmler envolvia a poligamia. A única forma dele conseguir gerar a raça-mãe mais rapidamente era, na verdade, instituindo essa prática através da qual os homens da SS podiam ter mais de uma esposa. Em 1935, Himmler criou o programa SS Lebensborn, que significa Fonte da Vida. O programa objetivava facilitar o nascimento, os cuidados e a criação do maior número possível de bebês arianos puros. O programa de Himmler foi documentado com as próprias imagens de bebês Lebensborn. O SOS Lebensborn oferecia condições para que moças pudessem, de fato, ter relações com os garanhões da SS. Ele sugeriu que as moças arianas da Alemanha, que ainda não tivessem encontrado um namorado ou um marido, não precisavam necessariamente privar-se dos prazeres da maternidade. De acordo com a doutrina Lebensborn, uma criança ilegítima não era nenhuma desgraça, desde que a mãe fosse geneticamente apta. Acreditava-se que as mulheres tinham apenas uma função: gerar crianças cujas proles o partido nazista acreditava se tornariam deuses. Estima-se que cerca de 11 mil bebês Lebensborn foram gerados entre 1935 e 1945. A maior parte dessas crianças nunca conheceu seus pais. O jornal semanário da SS declarou: somente quando o número de berços constantemente exceder o número de féretros, poderemos antecipar com júbilo um futuro melhor. Os bebês Lebensborn tornavam-se de imediato propriedade do Estado. Alguns foram criados em lares Lebensborn, enquanto que outros foram adotados e criados por famílias da SS. Durante a guerra, crianças com aparência ariana foram sequestradas nas nações conquistadas e enviadas para lares Lebensborn na Alemanha. Arquivos nazistas indicam que só da Polônia, 200 mil bebês foram raptados e colocados em lares Lebensborn, onde receberam cuidadosa educação sobre todos os aspectos da cultura e da mitologia nazista. Muito antes de Hitler assumir o poder, essas crenças já floresciam num cenário que tinha racismo como pano de fundo. Havia, na virada do século, muitas organizações na Alemanha e na Áustria que combinavam ideologia racista com práticas ocultas.
Mas suas ideias tornaram-se populares apenas ao final da Primeira Guerra Mundial. O antes poderoso Império da Alemanha havia sido desarmado e ficado à mercê das nações vitoriosas após a Primeira Guerra Mundial. Em cidades outrora opulentas, veteranos inválidos perambulavam pelas ruas como fantasmas de outras épocas. Se alguém que tenha sido criado em Berlim nos anos 20 lembrar de alguma coisa, se lembrará do cenário urbano com aleijados da Primeira Guerra Mundial, que naturalmente não tinham pensão, não tinham nada, mendigando pelas ruas sem pernas e braços, relembrando a grande miséria daquilo que se pode chamar de cenário urbano. Milhões estavam desempregados, a inflação desenfreada, recessão, fome e pobreza estavam por toda a parte. Vi muitas manifestações antes de Hitler assumir o poder, manifestações reais originadas do sofrimento das pessoas, da massa desempregada, oriundas da pobreza. E elas gritavam palavras de ordem como: queremos pão, queremos trabalho. O povo procurava um bode expiatório. Intensificou-se o temor e desconfiança dos estrangeiros. Os dois extremos do espectro político empenhavam-se em conquistar a lealdade do povo alemão. Após servir com distinção na Primeira Guerra Mundial, Hitler estava assediado em Munique, onde sua tarefa no exército era infiltrar-se nas organizações de esquerda. Uma incumbência alterou o curso da sua vida. Ele infiltrou-se numa organização que se escondia por trás de um clube político chamado Partido dos Trabalhadores Alemães. Mas longe de ser a organização comunista que seu nome sugeria, o partido era, na verdade, de extrema-direita. Hitler gostou do que ouviu, juntou-se a ele e finalmente tornou-se o líder da organização. Presente a um dos primeiros comícios em que Hitler falou, estava o desiludido veterano de guerra chamado Rudolf Hess. Voltou a passos largos, saltitante, e disse: sabe, eu vi uma pessoa esta noite. Ele vai devolver à Alemanha o prestígio que tinha antes da guerra, e é o único homem capaz de fazê-lo. Hess estava convencido de que o dinâmico orador que ouvira era o tão esperado Messias profetizado pelos círculos ocultos alemães. Juntamente com o filósofo racista Alfred Rosenberg, Hess apoiava um dos grupos mais proeminentes, a Sociedade Thule, que buscava ativamente encontrar um Messias germânico e estava empenhada no reavivamento da chamada raça-mãe ariana. Seus membros praticavam astrologia, adoração do sol e outras ciências ocultas, imaginando que isso os ajudaria a atingir sua meta. Seu emblema era um punhal de encontro a uma suástica curva. Tendo entre seus membros alguns dos cidadãos mais ricos e influentes de Munique, a sociedade financiou o Partido dos Trabalhadores Alemães de Hitler. Em 1920, o partido de Hitler mudou oficialmente seu nome para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, cuja sigla em alemão era NSDAP, ou, como logo ficou conhecido, Partido Nazista. Com Hitler na liderança, o Partido Nazista cresceu rapidamente, arrebatando as pessoas num frenesi inspirado pelo terror e sua ardente oratória. Ele era para elas o líder forte e carismático por quem ansiava